nossa conversa hoje, uma conversinha rápida, vai ser sobre compaixão, tá, pessoal? A inspiração da palestra é, na verdade, um vídeo da internet, mas eu me apoiei no livro Os Prazeres da Alma do Hamed. Vamos lá, então. O que motivou essa palestra foi um vídeo que eu assisti na internet que mostrava uma cachorrinha na Índia morrendo de inanição, desidratada, abandonada na rua. Era um filhote. Uma situação até bem comum, infelizmente. E esse vídeo mostrava uma associação de resgate de animais socorrendo essa bichinha, e ela estava tão debilitada que ela não conseguia mais caminhar. Ela estava deitada, mas cada vez que alguém se aproximava dela, ela abanava o rabinho. Querida, né? E ela foi socorrida, e 15 dias depois eles fizeram um vídeo mostrando como é que ela estava agora. A diferença era impressionante. Isso me fez pensar sobre o que motiva pessoas que dedicam a sua vida a ajudar animais, ajudar pessoas, ajudar aquele que precisa. Que sentimento é esse que faz as pessoas se dedicarem à ajuda ao outro? Alguém sabe me responder? Que sentimento é esse? Amor. Também, mas é o sentimento de compaixão. Que é diferente de ter pena, é diferente de ter dó. A compaixão é o que motiva as pessoas a irem em busca de ajudar o outro. Aí eu fui pesquisar sobre os significados dessa palavra compaixão. A gente não para pensar muito sobre isso, porque na verdade, assim, quando a gente se analisa, ou a gente é dura demais com a gente mesmo, ou a gente é brando demais. Ou a gente se acha pior do que a gente é na realidade, ou a gente se acha melhor do que a gente é. Isso vem do fato de que a gente se conhece pouco, que a gente não se conhece. E para que eu possa entender o outro, eu preciso, em primeiro lugar, me conhecer. Eu preciso me entender, eu preciso saber exatamente o que eu sou, sem me piorar e sem me melhorar para a minha análise. E o que é compaixão? Compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo. Só isso, será? A compaixão é frequentemente caracterizada através de ações na qual uma pessoa, agindo com espírito de compaixão, busca ajudar aqueles pelos quais se compadece. Aí já tem um plus a mais, né? A ação. Um movimento em direção àquele que precisa. Ter compaixão é permanecer num estado emotivo positivo enquanto tenta compreender o outro sem invadir o seu espaço. Aí já surge o complicador, né? Como é que a gente sabe qual é o limite? Qual é o limite do outro? Até onde eu posso ir? A gente vive num mundo, num momento político de assistencialismo. Bolsa isso, bolsa aquilo outro. Não é uma crítica, viu, gente? Mas é que a gente precisa observar isso com olhos um pouco mais realistas. Isso de fato ajuda? Eu creio que ajudaria se viesse com ações que ajudassem o ser humano a se desenvolver, a procurar achar soluções por si mesmo. A partir do momento que eu dou, que eu forneço tudo que a pessoa precisa, que motivação ela vai ter para progredir? Poucas, né? Porque o que nos motiva mais a ir para frente? Lá bem básico. Instinto de sobrevivência, né? Alimentação, moradia, abrigo. Isso é o que mais de básico a gente tem que nos motiva a melhorar. E se alguém me dá isso, o que eu vou fazer? Como é que eu vou procurar me aperfeiçoar para conseguir um emprego melhor, para me suprir as necessidades minhas, da minha família, dos meus filhos, das pessoas que dependem de mim, se eu recebo? Essa é a diferença entre caridade e assistencialismo. Hamed coloca aqui uma definição pequena e bem interessante sobre compaixão. Ele diz que compaixão é a manifestação de um coração aberto,
Quando eu perguntei o que motiva as pessoas disseram amor. Sim, o que faz um coração se abrir? Amor. Essa é a base de tudo. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Bom, gente, de pouco ajuda se eu ajudo alguém e critico depois. É aquela caridade que a gente faz assim, bom, eu ajudei, mas ele tem que fazer a parte dele, né? Se ele não mudar, não vai adiantar, né? Bom, quem realmente quer ajudar não critica. Eu ajudei, ponto. A gente faz muitas vezes campanhas sociais em prol do outro, e eu acho bem interessante esse trabalho. São as campanhas de agasalho, e agora a gente está enfrentando esses problemas que essa chuvarada toda nos causou, que foram as enchentes. Ainda tem gente desabrigada, ainda tem gente que não conseguiu voltar para casa. Isso é uma situação muito triste, né? Acho que batalhar a tua vida toda por algo e de repente a água levar. Mas isso é material, né, gente? Agora tem que tomar cuidado também com as doenças que vêm por aí. São percalços da vida. E aí a gente pensa assim, estão envolvidos num karma coletivo. Por certo. Mas isso é motivo para eu cruzar meus braços? Para não fazer nada? Não, né? Quando a gente vê assim, uma pessoa numa situação difícil, a gente pensa assim, quando a gente começa a ter um entendimento um pouquinho melhor da espiritualidade, quando a gente começa lá a despertar, a gente pensa assim, tá passando tudo por isso, mas deve ser karma pessoal dele. Sim, é. Mas isso não pode ser motivo para eu não fazer nada. De certo que não cai uma folha de uma árvore sem o conhecimento do Pai. De certo que cada um passa por tudo aquilo que tem que passar. Certo. Mas isso não me exime da responsabilidade que eu tenho para com o outro. Não de resolver os problemas dele. É diferente. Se eu resolvo a vida do outro, eu pago todas as contas dele, eu dou comida, casa, roupa lavada. Quando é que ele vai se motivar por ele a se melhorar? A gente às vezes quer ajudar o outro, uma pessoa que a gente gosta, a gente fica condoído da situação e a gente quer ir lá e no afã de ajudar a gente quer resolver tudo. Isso também não é compaixão, gente. Compaixão não é resolver os problemas do outro, é apoiá-lo e ampará-lo para que ele resolva seus problemas. Mas eu estar ali pronto para ajudar. A ajuda verdadeira é aquela que permite às pessoas à nossa volta aprendam a se desenvolver, solucionando suas dificuldades por si mesmas. É isso que eu acabei de falar. Eu ajudo as pessoas a encontrarem o seu caminho. Eu não caminho por elas. O ser compassivo não invade a vida alheia. Os indivíduos só mudam quando estão prontos para mudar. E isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Às vezes a gente enxerga um pouquinho melhor e a gente pensa assim, poxa vida, está repetindo os mesmos erros. E às vezes a gente fica até meio indignado, poxa vida, mas a criatura está sempre batendo na mesma tecla, vai acabar se enroscando de novo. Bom, ele vai mudar quando ele estiver pronto. Nem um segundo antes. Quando ele estiver pronto, não quando a gente quiser que ele mude. Quanto mais compaixão tivermos pelos outros, mais nossa visão do mundo se expandirá. Toda criatura digna tem como característica comum a compaixão. Isso é interessante porque a gente às vezes pensa que a gente é compassivo e a gente tem pena. Né? Esse vídeo me fez refletir, me fez pensar sobre o seguinte: o que é diferente de ter pena de alguém e diferente de ter compaixão por alguém? A diferença é a ação. Um exemplo bem simples. Estou andando na rua e encontro um cachorrinho nessa mesma situação. Eu estou falando de cachorro porque essa bicheira, viu? A gente adora bicho. Cachorro, gato, periquito, papagaio, tudo está valendo. E eu encontro um cachorrinho assim, desnutrido, precisando de ajuda. E eu estou passando no meu ônibus ou no meu carro, eu olho, fico com pena, meu coração dói, eu faço uma prece pedindo ao alto que ajude esse cachorro e sigo meu caminho. Aí eu demonstrei que eu tenho pena dele.
Mas quem realmente tem compaixão, desce do ônibus, para o carro e vai lá ajudar. Essa é a diferença entre ter pena e ter compaixão. A compaixão nos motiva à ação. A compaixão nos leva a ir em direção ao outro. A pena é só aquele sentimento que dá, coitadinho, que dó, eu não faço nada. O que adianta eu ter pena de alguém se eu não me motivo a ajudar? Nada. Ter dó a gente aprende socialmente. Quando temos dó ou pena de alguém, é porque acreditamos que essa criatura é impotente e inferior e que sem a nossa ajuda não será capaz de resolver sua problemática existencial. Por outro lado, o sentimento de compaixão provém das profundezas da alma e envolve um sofredor em um clima de generosidade, utilizando como forma de ajuda a solidariedade, que é uma palavra que a gente está utilizando bastante agora, né, nesses momentos em que ocorrem esses problemas sociais assim grandes, a gente se motiva em prol de ajudar alguém. Isso é solidariedade, quando tu te move em direção ao outro para ajudar. Isso é diferente do assistencialismo. Isso é diferente daquela pseudo-caridade que eu faço. Quando eu faço uma faxina lá na minha casa, eu descubro um monte de coisas que eu não uso mais e eu dou para alguém. Ai, como eu sou boa, eu doei um monte de coisa. Eu fiz caridade. Caridade fez o outro de aceitar as coisas que estavam me incomodando e me atrapalhando, que eu não usava mais. E isso tem um valor? Tem. Tudo que é material precisa circular. Se eu não tenho mais como fazer um uso disso e outra pessoa pode fazer um uso, sim, é correto que eu doe aquilo que eu não uso mais para que outra pessoa faça um uso dele. Mas o meu sentimento em relação a isso é que tem que amadurecer. Eu tenho que ter consciência de que a pessoa está me fazendo um favor em aceitar aquilo ali. Não é bem essa a ideia, mas o que eu tenho que ter em mim é a gratidão pelo outro aceitar aquele material que não me serve mais. E não achar que eu fiz uma caridade. Caridade, a solidariedade, é quando eu me motivo, eu me movo em direção a alguém. Ter compaixão é lembrar que a dor do outro poderia ser a sua. É reconhecer o sofrimento do próximo, ajudá-lo a superar um momento difícil. A compaixão está intimamente ligada à ação. Então, agora já fica mais claro se a gente realmente é compassivo, se a gente tem dózinha do outro, né? A dó, a pena, por si só, se não nos leva a uma ação, ela não serve de nada. É claro que meu coração começou a amadurecer, começou a despertar para o amor, porque quantas pessoas passam indiferentes ao sofrimento alheio, de qualquer pessoa, de qualquer um à sua volta, e quantas vezes a gente já esteve indiferente ao sofrimento alheio. Se a gente começa a ter pena, bom, já é um caminho. O próximo passo é o me mover, é o me mexer, é o fazer alguma coisa pelo outro. Não carregar a cruz dele, gente, mas que eu aprenda a ser solidário, a dar ajuda quando ele precisa, dar aquela força, aquele apoio, aquele amparo e deixar que ele siga seu caminho. Sem condições. Eu te ajudo, mas tu tem que melhorar. Não. Ele vai melhorar. Ele vai mudar. Quando ele estiver pronto. E aí a gente pode, através de exemplos, através do nosso amor, da nossa compreensão, ajudar a pessoa a amadurecer. Mas mesmo assim, ela só amadurece quando ela quer. Assim como cada um de nós só acordou quando tinha que acordar. Independente do desespero das pessoas que nos amam e que gostam da gente, que às vezes tem vontade de sacudir a gente, assim, abertura, aprende. A gente só aprende quando a gente está pronto. Assim foi com a gente e assim vai ser com o outro. E a gente tem que ter essa compaixão, essa compreensão também de saber esperar o momento do outro de despertar. A Medi colocou uma frase que eu incluí aqui na nossa conversa, porque eu achei muito bonito isso. Através dos olhos da alma, podemos identificar com maior nitidez as aflições e dores escondidas nos outros. E dessa forma reconfortá-los ou acalentá-los com os braços da compaixão. Que bom
que a gente consegue, nesses momentos, essas coisas nos tocam, nos fazem refletir, né? Que bom seria se a gente vivesse num mundo que não tivesse dores. A gente vai chegar lá um dia, mas hoje em dia, no momento que a gente está hoje, que pelo menos a dor nos sirva para despertar. Pior é quando a gente passa por essas situações, a gente vê o outro passando por dor e a gente não acorda, a gente não se move, a gente não se motiva. Eu acho que isso é o que de pior pode acontecer com a gente, a insensibilidade, a falta de amor e compaixão pelo próximo. Bom, pessoal, nossa conversa era rápida hoje, então a gente fica por aqui.